Eu vou mostrar para você aqui algumas ações e vou mostrar também o resultado de um backtest, que esse aqui é o backtest no Delta Golf. Imagina que você tem essa carteira com 70% de taxa de acerto e um fator de lucro de 7,01. Então, você divide o seu lucro, 9.900, pelo prejuízo de 1.400, dá 7. Então, quando lucra bem mais do que quando perde. E acerta aqui, 70% das vezes. Então, esse aqui é um dos setups que a gente tem lá dentro do Estratégias Vencedoras. Drawdown baixíssimo de 2,40. E é sobre essas estratégias que eu vou falar para você agora. Mas antes disso, deixa eu ver aqui como é que está o Ibovespa. Esse aqui é o gráfico semanal do Ibovespa. Vou reduzir aqui um pouco, vou dar um pouco de zoom para a gente ver o gráfico semanal. Então aqui está o topo de janeiro de 2020, o Ibovespa caiu, depois subiu forte, chegou outro topo lá em junho de 2021, caiu e ficou lateralizando até agora. Se eu, usando a análise gráfica, análise técnica, somar aqui, juntar esse topo de junho de 2021 com o topo de abril de 2022, com esse topo de outubro de 2022 aproximadamente, eu vou traçar uma linha de resistência. Essa linha daqui quase foi rompida ali por volta de outubro de 2022, mas o mercado não teve forças, para subir e acabou caindo. O que é que aconteceu? Depois dessa queda, a gente teve outra onda de impulso, que foi essa daqui, Eu consegui romper ali por volta de maio, comecinho de maio, já teve uma pressão, na metade de maio, pressão compradora, rompemos e a partir de aí o mercado ingressou numa tendência de alta no gráfico semanal, segundo aqui os meus critérios de definição de tendência. Se você é de análise gráfica clássica, você sabe que uma tendência de alta é quando você tem topos e fundos ascendentes, ou seja, toda vez que o mercado sobe, faz um topo acima do topo anterior, quando cai, faz um topo abaixo do topo anterior. Então aqui, é uma tendência de baixo, topo abaixo de topo e fundo abaixo de fundo. Depois a gente vem, sobe um pouco, não consegue romper, lateraliza e nesse candle aqui rompe. A partir daqui a gente tem uma tendência de alta, não quer dizer que o mercado vai bombar. Nota que essa tendência aqui foi frustrada, o mercado voltou para baixo, fazendo topo abaixo de topo e fundo abaixo de fundo. Você pode buscar isso pela análise gráfica clássica e pode usar indicadores de análise técnica, como MACD, médias móveis ou high-low, qualquer tipo de indicador que você quiser, CCI, tem um monte de indicador de análise gráfica aqui. Eu posso juntar todos esses indicadores e falar o seguinte, olha, quando essa pressão aqui for compradora, pinta o fundo de verde, e foi isso que aconteceu, pintou o fundo de verde. A partir desse momento eu começo a traçar as regiões de compra, as máximas de cada semana, e na semana que começou, dia 2 de maio, houve uma compra. Essa compra aqui aconteceu e estamos comprados, para quem é aluno do Estratégias Vencedoras, até agora, isso pelo setup H26 de position. Já se você quiser operar pelo setup aqui Delta Golf, que é esse daqui, aí a gente já vai ter outro tipo de operação. Não vou focar muito no Delta Golf agora, só vou te mostrar aqui alguma operação, por exemplo, Pomo 3, Pomo 3 vai estar tentando armar aqui um Delta Golf, mas você nota que embora tenha um Delta Golf agora, a Pomo 3 já está comprada desde lá de baixo. Esse setup aqui foi o H26, mandou comprar finalzinho de dezembro, comprou depois que o candle ficou verde e está comprado até agora com 110% de valorização. Então esse aqui é a importância de você utilizar setups, que te diga quando comprar e quando vender. Por exemplo, muita gente gosta de ações da OIBR3. Então vou te mostrar aqui a OIBR3. Pelo meu setup, a OIBR3 não tem compra. Você nota que mesmo a ação tendo aqui os candles verdes, não superou a máxima da semana anterior, então não comprou aqui, e também não compro agora. Então, OIBR3 eu não tenho compra. Ah, mas a ação vai bombar, tem muita gente que espera que a ação saia de R$1 para R$10. Cara, eu não opero dessa forma. Se você for olhar os fundamentos da empresa, você vai ver que a empresa não tem um dos melhores fundamentos, Fundamentos pela análise fundamentalista, análise econômico-financeira da empresa, é só torcida. Não gosto de operar por torcida na bolsa. Eu utilizo estratégias objetivas que vão me dizer quando comprar e quando vender. Então, se eu for olhar aqui, por exemplo, o índice Brasil, o que é que eu tenho? O fundo está verde e eu tenho aqui o teste da estratégia. O teste da estratégia me diz o seguinte, desde o começo de 16
até agora está com 77% de taxa de acerto. Você nota que é uma taxa de acerto maior que essa taxa de acerto aqui do Delta Golf, né? No índice Brasil, o H26 está com 70% de taxa de acerto. Fator de lucro de 6,5, fator de lucro menor que o Delta Golf. E aqui, ó, tá com um drawdown de 10. Então, isso aqui é para quem fica comprando e vendendo. Alexandre, mas eu não gosto de comprar e vender, eu gosto de comprar e manter. Então você segue a sua operação de comprar e manter. Para quem gosta de comprar e manter, deve ter enfrentado esse drawdown lá em 2020, desde o topo até essa mínima daqui, ó, mais ou menos uns 45% de queda. Então você iria olhar o seu capital e veria que ele estaria caindo, ó, 45%. Não é uma operação que eu gosto de fazer, beleza? Eu gosto de operar de outra forma aqui nesse mercado. Antes de falar de outras ações, deixa eu ver aqui Itaúsa, né? As ações que vocês sempre me pedem, eu nunca comento, né? Mas eu vou começar a falar mais delas, ó. Itaúsa já tem um fundo verde, já teve a compra ali no comecinho de maio. Não opero aqui pela Itaúsa olhando pelos fundamentos da empresa. Você nota que eu tenho a Oi BR3 e tenho Itaúsa. Qual ação que eu prefiro? Prefiro a Itaúsa, porque já está bem mais forte, né? Desde a última compra até agora tem 14% de valorização. Não faço nada, fico só observando. Por outro lado, você vai ter a Magazine Luiza. Magazine Luiza caindo, ó. Você nota que eu tenho aquelas figuras de análise gráfica que eu gosto muito, né? Também de mostrar para você mais onde operar. Então eu tinha ali um triângulo aqui meio simétrico, né? Se afunilando, funilou. E depois outra sinalização de indefinição e acabou perdendo para baixo, né? Lembra aqui, ó, perdeu para baixo e o fundo ficou roxo, o fundo ficou rosa, né? Com candle roxo. Então eu não compro mais Magazine Luiza. Nota que Magazine Luiza deixou a última saída, né? Ali 26 de junho. Então a compra que aconteceu aqui, ó, nota que, deixa eu tirar todos esses desenhos, ó. Nota que por Magazine Luiza eu tinha essa última compra acima do candle verde. Depois não violou e acabou comprando aqui, ó, no começo de maio. Então a compra aconteceu, a ação subiu um pouco, encerramos ali com a metade da operação, alvo 10, depois voltou a cair e perdeu aqui, ó. Então saímos ainda com um pequeno lucro nessa operação, fazendo com que a taxa de acerto fosse lá para cima. Você nota que Magazine Luiza não deslanchou, não voltou para cima. Mesmo assim, a gente teve lucro nessa operação aqui no gráfico semanal. Então, se eu estivesse operando simplesmente pelo achismo e pela torcida, eu estaria agora torcendo para que Magazine Luiza suba. Se eu estiver operando pela análise gráfica, análise técnica, né, objetiva, com a estatística ao meu favor, eu simplesmente vou esperar que um candle verde apareça aqui para que me dê novas compras. Então, é dessa forma que a gente opera. Se você quiser operar assim, acessa lá o Vou. Depois que acessar o vonabolsa.com.br, você vai buscar aqui, ó, estratégias vencedoras. Até aqui você vai clicar, aprender quando comprar e quando vender uma ação. Você vai se cadastrar para a próxima turma do Estratégias Vencedoras. Se tiver com as inscrições abertas, então você vai ter o acesso. Então coloca aqui o seu nome, e-mail, o que pedir aqui. Você vai ser direcionado, né, para o seu e-mail. Vou te mandar um link por e-mail sobre as informações sobre operações de trading following no gráfico semanal, como surfar grandes tendências de alta no gráfico semanal, e é dessa forma que se ganha o dinheiro grande na bolsa. Então, se você for olhar aqui, ó, a Estapar, por exemplo, o que é que eu tenho para a Estapar? Teve um candle verde, a partir daí a ação sobe. O que é que eu tenho para IDUC 3? É a mesma coisa, né? Eu vou te mostrar aqui o gráfico. Tem um candle verde, depois do candle verde eu vou plotar as máximas, ó, máxima, e ó, comprou acima dessa máxima. Depois disso a ação sobe, ó, sobe. Então você estaria até agora com 162% de valorização em 3 meses de operação. Isso aqui operando pelo setup H26 de Position, é o melhor setup que eu tenho, né? Ele e o Delta Golf de Position, os melhores setups para operar no gráfico semanal, onde eu só olho o mercado uma vez por semana. Para você que quer operar pelo H26, eu tenho DXCO3, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, DX. O que é que eu vou olhar? A Dexco. Deixa eu carregar aqui ela pra gente, ó, tem um candlezão forte de alta, ó. Essa semana subiu 19. Lá no Estratégias Vencedoras você vai entender que mesmo que essa ação tenha mandado comprar, eu tenho que reduzir meu capital
para comprar essa ação. Eu não vou colocar todo o meu dinheiro nessa única operação, até porque o stop mais ou menos está em volta dos 23%. Como a volatilidade é maior, eu vou ter que reduzir meu capital. Então, se eu tenho 10 mil reais para operar aqui, eu não vou colocar nem R$1.000, eu vou colocar aqui nessa ação, devo colocar uns 500 reais. Se eu estou com 100 mil reais para operar por esse setup, eu só vou colocar 5 mil reais nessa ação por causa da volatilidade. Então você nota que não é simplesmente olhar o setup. O setup mandou comprar, eu vou lá e compro. Claro, eu vou lá e compro, mas eu vou ter que ver a quantidade de ações que eu vou comprar. Dentro do Estratégias Vencedoras vão ter mais informações sobre essa compra. Inicialmente, para você aqui, eu só quero que você saiba que isso aqui, ó, é um zigue-zague ascendente. A ação vinha dentro de uma tendência de baixa, depois fez onda de impulso, corrige e volta a subir. Aqui é o último topo. Se eu colocar aqui o gráfico de linha, ó, eu vou anotar que esse aqui é o último topo, beleza? Já está fechando acima desse último topo, que abre espaço para novas valorizações. Quer dizer que essa ação vai subir? Não é recomendação de compra. Você pode comprar aqui e pode ser estopado. Então, para essa operação, eu vou fazer o seguinte, né? Eu já sei o ponto de compra que é esse, eu coloco minha ordem de compra 1 centavo acima dessa máxima, coloco meu stop em algum momento aqui, que eu não vou dizer porque é só para quem é aluno do Estratégias Vencedoras, coloco meu alvo 10, um alvo de realização parcial também previamente calculado. Bateu no alvo 10, eu encerro uma parte da operação e deixo a outra parte fluir, para já assegurar uma parte desse meu lucro. Toda essa operação completa é vista lá dentro do Estratégias Vencedoras. Essas ações, quando aparecem aqui, ó, nesse screening, isso aqui é lá dentro do Profit da Nelogica, a gente vai ter um screening, bateu lá no screening, ele vai, apertou uma tecla, já vai me dizer as ações que estão com candle para comprar. A outra ação aqui, ó, Tegma 3, e não é para comprar nenhuma dessas ações aqui, certo? Porque o risco é muito alto. Já rompeu esse último topo, fez uma onda de impulso, corrigiu, voltou a subir, subiu 12. Dessa forma a gente consegue, né, eu consigo colocar uma ordem de compra aqui acima, faço a mesma coisa, calculo quantas ações vou comprar de acordo com o meu risco, com o meu capital, coloco meu stop, já sei quando é que eu vou vender uma parte das ações e já sei quando é que eu vou vender a outra parte. A outra parte vai ser vendida quando o candle ficar roxo, que é o alvo móvel, né? Aí eu tenho Blau 3 também, ó, Blau 3. E por que eu só estou falando dessas ações? Porque essas aqui são as ações mais fortes, né? Aparentemente são as ações mais fortes. Você nota que Blau 3 já é uma ação bem fraquinha, não está nem rompendo esse último topo e eu já não estou vendo essa ação que veio de uma curva ascendente. Então, a ação mais fraquinha, não foco muito nela, mas é a mesma coisa, né? Quem não ficou verde, eu tenho uma possível compra. Se eu for olhar aqui, ó, eu tenho Pomo 3, Delta Golf, Pomo 4. Quando eu tenho Pomo 3 e Pomo 4, eu vou escolher Pomo 3 por causa da força. Então, dá uma olhada aqui. Aula também do Estratégias Vencedoras. Eu tenho o Pomo 3, essa semana subiu 15,8 e tenho o Pomo 4 aqui também. São duas ações que estão aqui com um Delta Golf de compra, mas eu só vou comprar Pomo 3 porque o Pomo 4 está mais fraca. Como é que eu vejo a força? Lá dentro do Estratégias Vencedoras vai ter um módulo só sobre escolher as ações mais fortes com maiores probabilidades de alta. Então vai lá, vounabolsa.com.br e faz o Estratégias Vencedoras, que inclusive está com as inscrições abertas. BRPR3, então tem aqui, ó, que é que eu tenho, ó, faz onda de impulso, corrige e volta a subir. Será que volta a subir? Não sei. Vou colocar uma ordem de compra aqui, partindo do princípio que essa ação pode voltar a subir. Isso aqui é para quem compra o calcanhar do pivô de alta. Quem gosta de análise gráfica clássica sabe que isso aqui, ó, é uma onda de impulso, corrige, pode armar um pivô de alta. Eu vou traçar as expansões de Fibo. Então tem aqui, ó, uma onda de impulso, recuo até aqui e eu vou traçar os alvos. Então isso aqui é uma onda 100%, ou seja, essa altura daqui é a mesma altura daqui de baixo. Se eu voltar daqui dessa máxima até esse topo aqui, ó, você nota que eu tenho essa altura. Eu pego essa altura e trago aqui, ó, para aqui, beleza? Então aqui, ó, é 1618, né? Quase que deu certo aqui, beleza? Então
é por causa dos ajustes aqui do gráfico, mas, né, se for certinho, vai lá para cima. Beleza? Então eu dou aqui uma onda de impulso, correção e uma onda de impulso novamente. Então vai o alvo por volta ali dos 128,97, o que desse preço até lá, ó, dá mais ou menos uns 38 e 161 dá 80% de valorização. Para eu comprar aqui nesse calcanhar, eu posso colocar o stop abaixo dessa mínima desse candle vermelho ou então abaixo dessa mínima desse candle aqui, ó. Beleza? E aí o que é que eu vou fazer? Eu posso comprar e colocar meu stop abaixo da mínima desse candle, apostando numa onda de impulso. Quer dizer que o mercado vai até lá? Não sei. Então, se você não sabe o que está fazendo, não faz nada. MR, mesma coisa aqui, ó. MRFG3, deixa eu carregar. Carregou. Essa aqui está bem mais forte, né? Em relação ao gráfico, mas em relação lá aos preços. A outra ação que eu falei que foi a BRPR3 está mais forte. Então dá uma olhada que é a mesma coisa, né? Fez aqui os impulsos, as correções e tudo mais. Vamos ver se vai até ali o alvo. Beleza? Até plotado aqui, ó. Fez aqui, ó. Isso aqui bateu, né, nesse alvo de 100% e já foi. Já encerrou metade da operação para quem comprou aqui pelo H26. Já encerrou a metade da operação e vamos esperar até onde que vai. Então, ó, dá para você fazer muita coisa. Tudo isso é visto lá dentro do Estratégias Vencedoras. Para quem estava esperando aqui os juros caírem mais, ó, os juros caíram essa semana 0, eu tenho aqui o dólar, né? O dólar deu um susto essa semana, né? Subiu aqui 2,98%, mas o dólar tá aquela coisa, ó, dentro de uma lateralização eterna, né? Então, eu não estou ainda me assustando com o dólar. Juros futuros subiram, acabaram subindo, né? Porque a galera pensa, pô, se a velocidade foi muito rápida de queda de juros agora, Copom, né, pode, né, fazer com que a Selic lá na frente volte a subir. Então, é melhor que seja mais tranquilinho, né, do que na marretada. As pessoas interpretaram assim. Eu não quero saber o que é que vai acontecer no futuro. Eu quero saber que os fundos imobiliários, né, subiram mais essa semana. E a gente aqui já está operando fundos imobiliários há um bom tempo, ó. Beleza? Então aqui, desde 17 de abril, eu tenho os fundos imobiliários subindo. Subiram. Essa semana subiram mais 1,11%. Então, os fundos não estão nem aí. Preços dos imóveis, né, continuam subindo. Então, para quem gosta de fundos imobiliários, a melhor hora de comprar foi lá na metade de abril. Agora já era. Beleza? Pelo menos para mim já era, claro, né? Mas a melhor hora de comprar foi lá no passado. Claro que sempre tem muitos fundos imobiliários para você. Mas para mim, já comprei. Então, agora é só acompanhar. Melhor hora de beber água limpa, né? É quando ela tá ali, ó. Quando ninguém chega. Você chega primeiro, bebe água limpa, depois você vai beber água toda cheia de saliva dos outros aí. Beleza? Então é isso, né? Foi um prazer. A gente vai se falando. Acesse lá o vonabolsa.com.br. Sempre um prazer compartilhar esse vídeo com você. E se inscreve e faz o Estratégias Vencedoras. Beleza? Valeu, fui!